nós não temos a necessidade de, no Dia dos Pais, pegar uma mensagem que se relacione aos pais. E nem temos também, no Dia das Mães, pregar uma mensagem relacionada às mães. Mas é costume fazer. É uma oportunidade que a gente tem de abordar alguns pontos. Não deixa de ser um discipulado, não deixa de ser um trabalho de ensino da igreja. E há vários textos, mas tem um texto que, aliás, quando a gente começa a ler esse texto, as pessoas começam a se arrepiar, principalmente as mulheres, porque fala sobre o marido, que as mulheres precisam fazer isso e aquilo, mas lá no final fala sobre os maridos e fala sobre os filhos. Eu quero convidar os irmãos que abram suas Bíblias em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 22. Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 2. Diz assim: Esposas, cada uma de vós, respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra com P maiúsculo, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja. Pois somos membros do seu corpo, do corpo de Cristo. Por este motivo o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério grandioso, refiro-me, contudo, à união entre Cristo e sua igreja. Portanto, cada um de vós amai sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo o respeito. Essa é uma das linguagens, há outras versões, e nesse trecho que nós lemos, nós vamos abordar naturalmente o homem como pai, como esposo, mas é importante que tudo isso esteja dentro de um contexto. É impossível nós tratarmos apenas do pai ou do marido sem, contudo, envolver a família toda. Vamos falar com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção, Senhor, pedimos que Tu venhas falar conosco através desta palavra. Senhor, nós entendemos que Tu tens o desejo, o interesse muito grande que sejamos famílias sadias, famílias prósperas, famílias dignas de serem imitadas por todas as famílias que ainda não Te pertençam. Por isso, Senhor, nós muitas vezes fracassamos, muitas vezes não a entendemos, e por isso, se não entendemos, erramos. Queremos, Senhor, pedir que nesta manhã o Senhor esclareça para nós alguns pontos que, porventura, não tenhamos entendido ainda.
Oramos em nome de Jesus, amém. Amém? Quantos estão com frio? Eu sempre gosto de pedir aos irmãos, que, principalmente o pessoal do apoio, que às vezes eu estou daqui, estou vendo gente tremendo de frio, é só alguém chegar, dar uma conferida quanto é que está ali o ar, né? Mas, e também deixar a liberdade para os irmãos. Se você está na cara do ar assim, você de repente muda. Hoje está um climazinho bom, e um clima bom é bom para falar de coisas que aquecem o coração. Amém? O título dessa mensagem, quando a gente dá um título, irmãos, muitas vezes é para a gente localizar essa mensagem, mas é para você também guardar, localizar essa mensagem nos vídeos, mas também é para você guardar alguma coisa daquilo que foi dito, porque assim, foi essa a mensagem. Então, esse título que nós demos foi Um Pai Exemplar. Como eu disse aos irmãos, eu falei aqui de pais, de marido, de esposa, de filhos, e o nosso objetivo é que, ao sairmos daqui hoje, nós tenhamos entendido o propósito que Deus colocou hoje, que Deus colocou na vida do homem. Oportunamente, fala-se de filhos e mulheres, mas eles vão ser abordados aqui. Como é que nós podemos aprender a paternidade para sermos vitoriosos, segundo as orientações do Senhor? Nós conhecemos pais infelizes. Nós conhecemos filhos infelizes com os pais. Nós conhecemos maridos infelizes. Conhecemos esposas infelizes. Por que conhecemos? Porque as pessoas conversam conosco. Os nossos amigos. Alguém num café, num lanche, numa viagem. Puxa, eu estou tão triste, está acontecendo isso comigo. Mas nós conhecemos também, e creio eu conheço muito mais, pais felizes, filhos que honram os pais, mulheres felizes, casamentos e famílias, porque senão esse projeto de Deus seria um projeto furado. Então nós, sempre que vamos falar disso, gostamos de dar ênfase também àquilo que deu certo e tem dado certo. Eu não quero dizer com isso que todas as famílias, principalmente as que nós conhecemos e que são pastoreadas aqui por essa igreja, são famílias que não têm nenhum tipo de problema. Basta você colocar duas pessoas diferentes, vai ter problema. Em nenhum casamento, as pessoas são sempre diferentes. Filhos de pais diferentes. Eu estava pensando um dia, né? Eu nasci lá em Guaçuí. Sabe onde fica Guaçuí? Não perderam nada. Guaçuí é lá no sul do Espírito Santo. Já foi muito bom, mas um dia eu saí de lá e ela ficou melhor, a cidade. Mas Guaçuí, 13 anos de idade, eu estava lembrando disso um dia, 12 anos de idade, eu subindo por aqueles morros, correndo atrás de cavalo, lá chamava papagaio, aqui chama cafifa, sei lá o que e tal, soltando papagaios e correndo. Quando é que eu podia imaginar que mudaria para Niterói? Agora, depois disso, lembrei, nasceu lá em Benfica, no Rio de Janeiro, uma menina, que é aquela ali, a pastora Vera. E depois ela muda-se para Niterói. Ela não era evangélica, eu sou de lar evangélico. E aprove a Deus que nos encontrássemos numa situação sui generis. Ela já contou aqui, ela gosta muito de contar isso, porque ela lembra como foi um dia de príncipe na vida dela. Ela gosta, eu também gosto. Como as coisas são, irmãos. Então, naturalmente, conhecendo o meu pai, como eu conheci a minha mãe, a instrução que eles davam, o zelo que eles tinham pelo Evangelho, pela família, vamos voltar lá, quando eu tinha 12, 13 anos, pai, eu vou conhecer uma menina lá no Rio, os pais dela são espíritas, e
o pai pelo menos, ela mora em Benfica, ela não é evangélica, ela é espírita. E ela vai mudar, disse assim, nem continue conversando. Nem continue conversando. Você não vai casar com essa menina, porque não tem nada a ver com a nossa família. Não tem nada a ver com as instruções. Com certeza teria sido isso, porque eu vi os nossos irmãos crescendo e o zelo, e foi daí onde eu herdei esse zelo, né, com quem vai casar, com a minha filha, com o meu filho, e é importante que nós estejamos pensando nisso sempre, oportunamente, quando nós falarmos sobre os filhos um dia. Eu quero falar, nós estamos correndo, fazer um parênteses aqui, nós estamos correndo riscos, irmãos, terríveis e não sabemos. Abre o jornal, todo dia você olha assim, menina foi esfaqueada pelo ex-namorado e morreu na calçada. Aí você começa a ler, e qual foi o assunto? Ela terminou com ele, ele não aceitou. Será que nós temos o pedigree do menino ou da menina que vai namorar o nosso filho, nossa filha? Nós precisamos levantar a ficha corrida das pessoas. Nós precisamos saber se eles têm algum destempero, qual é a educação, e nós estamos entregando as coisas de Deus, os filhos nossos não são nossos, são de Deus, nas mãos de pessoas que não têm o menor foco de fé, e principalmente não têm o foco de fé que nós temos. Nós, quando eu digo nós, são os servos de Deus, os filhos de Deus, ou pelo menos precisam ter. Mas aprove a Deus nos unirmos, e Deus faz as coisas de uma forma tremenda. Então, quando eu olho, eu fico imaginando Deus conversando lá no céu, com Jesus, com o Espírito Santo, com os anjos. Eu imagino, olha, isso aqui vai dar um pouquinho de trabalho, porque essa menina ali, ela é a seguinte, nós vamos julgar um pouco mais de Espírito Santo, para que ela seja convencida, para que ela aprenda, e que ele não se desvie, porque o meu propósito não é que ele venha para cá, que ela venha e faça os dois uma só carne. Nós não queremos duas carnes, nós não queremos dois pensamentos, nós não queremos dois focos. Então vamos fazer o seguinte, eles vão precisar do Espírito Santo, porque se não houver isso, não haverá a cura, não haverá a junção, não haverá o equilíbrio. Imagina, irmãos, estão me lembrando aqui agora, vamos construir uma casa. Em todos os lugares que formos construir uma casa, nós usaremos do mesmo critério? Claro que não. Há alguns lugares que eu terei que aterrar, para chegar num nível e eu começar a construir. Há lugares que eu terei que desterrar, para ela chegar num nível que eu possa construir. Há lugares que eu precisarei de colocar escoras, porque o terreno é íngreme. Há lugares que eu preciso de ter cuidado com a umidade, eu tenho que fazer algum preparo. Eu não sou construtor, irmãos, mas é porque eu vejo as pessoas falando, eu já construí uma casa, pelo menos, e vi, porque senão você vai correr o risco de ser chamado depois de estar morando 3, 4 anos dentro da casa, dizendo assim, você vai ter que desmanchar aqui, porque está cedendo, o terreno não foi bem preparado. Vocês fizeram uma casa, ela ficou bonita, durou 5 anos. Assim é o nosso casamento. Muitas vezes nós fazemos um casamento, a festa é a coisa mais bonita do mundo. Durante uns anos, tudo é felicidade, passeios em lugares que nós sempre sonhamos, o casal. Mas, de repente, começam a ruir as paredes, porque não houve um alicerce. É disso que nós estamos falando. É disso que Jesus tem interesse. É por isso que o Espírito Santo está aqui, na terra, no meio de nós, dentro de nós, para fazer uma obra que nós não conseguimos fazer, para discernir, descobrir aquilo que nós não conseguimos descobrir, porque nós não conhecemos amanhã. Como eu saberia? Com 12 anos de idade, com 13 anos de idade, que iria casar com uma pessoa de um outro estado, de uma outra família. E por mais que estejamos juntos, irmãos, isso aqui agora é o principal, somos diferentes, mas temos que ser um. E Jesus quer que nós sejamos diferentes, porque somos corpo, e se somos corpo, temos que ser diferentes. Mão, braço, dedo, cotovelo, pé, são todos diferentes, mas eles se unem para fazer um corpo. E quem faz esse corpo ser igual? Só há um, Jesus. Por isso que ele disse, eu sou o cabeça, eu salvo esse corpo. E às vezes a gente, quando fala de salvar,
Ele aqui não está se referindo unicamente, eu vou te levar para a vida eterna. Eu salvo, eu cuido desse corpo, da morte, das coisas erradas, dos ataques do inimigo, das feridas que o inimigo pode trazer. Então, para termos, irmãos, pais, para aprendermos a ser um pai, para exercer a paternidade vitoriosa, antes de ser pai, nós temos que ser um marido honrado. E para ser um marido honrado, nós precisamos que a esposa nos honre. Por isso é que ele começa aqui dizendo, esposas, porque ele vai exigir do marido, mas para que isso aconteça, nós precisamos que as esposas nos honrem. Mas, a troco de quê? Que eu posso pedir que a minha esposa me honre? Olha, você vai me honrar, embora eu seja um cafajeste. Você vai me honrar, embora eu não te dê a menor atenção. Não é isso que diz o texto. Você vai me honrar, embora eu te fale as coisas, e você quer de um jeito, mas eu quero fazer de outro, porque eu sou o cabeça, e você é submisso a mim. O texto não diz isso. Porque nunca vi Cristo humilhando a igreja. E nunca vi a igreja dizendo, não preciso de Cristo. Por isso que ele faz a comparação. Assim como, então, o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Ele está fazendo uma comparação, tal qual. Agora, se eu não sou o marido, como diz, eu não posso chegar aqui e dizer, Deus é o meu Senhor, porque assim como eu não sou o marido, eu não estou entendendo que Cristo seja para mim também. Assim como a esposa diz, eu não respeito esse marido, ela não pode chegar aqui e dizer assim, igreja de Cristo, tu és... Como? Ele está dizendo, assim como a esposa ama e respeita o marido, a igreja ama e respeita a Cristo, porque ele é o cabeça. Então, a primeira coisa que um marido precisa fazer para ele ser honrado, ele é assumir o seu papel de sacerdote. O papel de sacerdote não é da mulher, é do marido. E isso não tem nada a ver com a mulher orar ou não orar. Não está falando disso. A mulher precisa ser uma mulher de oração. A mulher precisa ser uma mulher de guerra. A mulher precisa ser uma mulher de quebrantamento. Mas o papel de sacerdote é do marido. E o que é o sacerdote? O que fazia o sacerdote? Ele era responsável para que a vida das pessoas, lá no Antigo Testamento, que estavam em falta, em pecado, em necessidade, que iriam morrer, ele fosse usado para que essa vida não morresse. Por isso é que aqui no texto ele diz, maridos, cada um de vós amai vossa esposa, assim como Cristo amou sua igreja e sacrificou-se por ela. Então, para eu ser um sacerdote, eu preciso sacrificar. Não existe sacerdote sem sacrifício. Pastor, mas isso já acabou, isso no Antigo Testamento. Não, senhor. Isso ampliou. No Antigo Testamento, só alguns eram sacerdotes e só eles podiam falar com Deus. Quando Jesus morreu e ressuscitou, a Bíblia diz que ele rasgou esse véu que separava. O véu que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagava, agora brilha e cada dia brilha mais. Aquela luz apagava, e eles tinham que estar ali mantendo acesa, porque ela apagava. Mas agora nós temos uma luz que não se apaga mais.
E quando Jesus rasga esse véu de alto a baixo, ele nos introduz. Sabe o que significa isso, irmãos? Ele nos habilita, ele assina, carimba e diz: Pai, eles agora podem entrar na tua presença através de mim, que sou um novo e vivo caminho. Os sacerdotes no Antigo Testamento, que entrassem no Santo dos Santos com algum problema, algum pecado, eles morriam lá dentro. Por isso eles tinham sinos agarrados às suas vestes e uma corda no pé, porque se parasse de bater o sino, significava que ele não estava movimentando. E alguém falou: morreu, vamos entrar lá. Também não podia entrar. Então tinham que puxar ele para fora, porque o lugar era o Santo dos Santos. Agora, o que me chama a atenção é que os sacerdotes que iam sacrificar eram sorteados no dia e não sabiam que iam sacrificar. Isso é que é tremendo. Hoje quem vai é você. Meu Deus do céu, mas não dá mais tempo. Isso tem a ver com Jesus voltando. Jesus, espera 5 minutos. Ô, Senhor, me perdoa. Eu contei aqui uma vez que eu estava indo para o Japão de avião, aí de repente eu estava dormindo, irmãos, saindo de Nova York para Tóquio. Estava dormindo. Aí eu acordei pensando assim: onde é que eu estou? Eu estou em casa, estou não. Acordei. Gente, onde é que eu estou? Quando eu olhei pela janela assim, eu estava passando por cima da terra. Porque ele não vai assim, ele vai. Quando eu olhei, gelo, neve, meu Deus do céu. Aí meu coração começou. Eu falei: se eu morrer aqui, Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, se ele estivesse voltando quando estava dormindo, irmão, já era. Não adianta agora. E muitas vezes nós imaginamos que vai dar tempo. E a Bíblia diz que não, mas isso é outra pregação. Mas tem a ver, a simbologia tem a ver. Você não sabe quando o Senhor vai te chamar. Nós estamos cheios de versículos na Bíblia que mostram que você tem que estar pronto, porque você não sabe o dia nem a hora. Então, os nossos sacerdotes, agora maridos, homens, mulheres também agora, nesse sentido de entrar na presença de Deus, todos nós podemos. Mulheres, vocês têm que amar muito a Jesus, hein? Vocês não eram contadas. Vocês não eram consideradas. É verdade. Os 3.000 homens, fora as mulheres e crianças, porque não eram contadas. E Jesus introduziu. Eu estou falando no sentido sacerdotal. Mas as mulheres, viu? Fiquem tristes não. O véu foi rasgado para todos nós, para nós podermos entrar na presença de Deus. Por quê? Cada um dá conta de si diante de Deus. Amém? E nós somos esse sacerdote. Então, primeiro, eu preciso honrar aquilo que Deus me entregou à família. Então, eu tenho que exercer o meu papel como o homem que vai gerar um filho já já. Então, antes de eu festejar o Dia dos Pais, eu preciso ter um casamento. Eu preciso ser admirado como esse sacerdote, como cabeça do lar. E como é que eu posso? Eu tenho que despertar na esposa a confiança necessária. Eu preciso trabalhar para eu ser considerado. Eu preciso ser um protetor e guardião dos princípios de Deus. Olha o papel do sacerdote. Eu preciso ser o primeiro. Ah, mas ela também, eu preciso ser o primeiro. Eu preciso, na pior das hipóteses, eu tenho que empatar, mas eu não posso ficar para trás. Guardião dos princípios, protetor e guardião dos princípios de Deus. Observem no texto que eu li, vocês lembram? Ele dizendo que o Senhor e tal, Ele cuida, Ele faz, Ele traz para si mesmo. Então, quando eu tenho um casamento desse naipe, eu sou uma pessoa feliz, porque ele diz assim, que Jesus fez isso tudo a fim de santificar a igreja, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra e para apresentá-la a quem? A si mesmo. Quando Jesus chamar a sua igreja no final dos tempos que ele voltar, a impressão que eu tenho é que ele vai falar assim: pessoal, minha noiva, minha noiva. Vocês já viram algum casamento? Eu já fiz vários, e antes de fazer vários, eu já fui a vários outros, e também já casei.
Já viu o noivo falando assim, e vem aquela encrenca da minha noiva, troço horroroso, nossa, meu Deus do céu, coisa feia. Não, quando ela aponta lá, às vezes ela aponta até transformada. Meu Deus, eu não sabia que ela podia ficar assim, bonita. Aí ele fica, uns choram de nervoso, outros começam a olhar, e aí toda a igreja levanta e começa a admirar a noiva entrando. E ela, e o pai do lado chorando, e ela, e a igreja toda olhando. A impressão que eu tenho é que Jesus, quando vai apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer outra perfeição, mas santa e inculpável, ele vai estar dizendo para as nações, aqui, eu venci, eu consegui, essa é minha noiva, estou apresentando para vocês, aquela noiva que eu cuidei. Então, irmãos, quando eu amo, eu recebo o benefício do meu amor, mas eu não tenho que amar com esse interesse, eu tenho que amar para que ela fique feliz e me ame. Quantos entenderam? Isso não tem nada a ver com dar o cartão de crédito para ela, mas pode dar, se você confia. Se não confia, seja um marido protetor e guardião, explique. Isso não significa que você tem que fazer as coisas só da carne, mas envolve, porque nós estamos aqui no mundo e gostamos das coisas, prazeres naturais. E ainda, para ser um marido honrado, eu tenho que ter uma visão sobre família, de acordo com os princípios bíblicos. Eu preciso entender o plano de Deus para a família, porque se eu não entender isso, eu estou reprovado. E se eu não entender, eu não vou fazer. Eu me arrisco a dizer que muitos casamentos são felizes, embora os maridos não saibam como funciona, porque ele está indo no embalo, ele está imitando, as coisas estão dando certo, mas na primeira crise, por isso que muitos separam, na primeira crise, não vai separar, na primeira crise vai afundar, na primeira crise, no mínimo, vai o marido se desesperar. Por quê? Porque ele estava acostumado com o mar de rosas, mas ele não conhecia a visão de acordo com os princípios bíblicos. E vamos a alguns deles. Então agora, nós podemos depois estender esse estudo em pregações, temos sempre feito isso aqui, sempre falando algumas coisas, no esforço, sempre você vai juntando e você vai ver que, como a Bíblia, você vai juntando, ela dá o plano de Deus. Então, agora, precisamos ser um pai presente e responsável. Agora eu quero falar para os pais. Cadê os pais? Segundo os princípios bíblicos e entender o plano de Deus, a primeira coisa que Deus quer é que isso se perpetue até que Ele volte. Então, para isso, eu preciso ser o discipulador dos meus filhos, segundo a palavra. Quero deixar uma observação. A mulher não está retirada desse processo. Hoje nós sabemos que o marido está trabalhando e a mulher está em casa ensinando, mas ele precisa saber o que está sendo ensinado. Eu, quando fui bancário, eu dei a sorte de entrar já como subgerente de uma agência, mas normalmente as pessoas entram recepcionista, caixa, nós temos bancários aqui, mas eu já entrei, ok, mas vale também. E depois de subgerente, passou um tempo, eu fui promovido a gerente. E um dia, quando gerente, eu estou ali, qual é a função do gerente? Eu estou ali, captar recursos, metas, né? Metas, vender seguro, vender capitalização, vender aquilo, olhar e tal. Mas chegam à minha mesa, 10 minutos antes da agência abrir, e disse assim, Seu Isaías, nós tínhamos 2 caixas
naquele banco, era pequeno, um caixa faltou. Eu digo, e agora? Eu não sei. E tem mais uma notícia, o tesoureiro não está aí para abrir o cofre. Falei, e agora? E eu fiquei desesperado. Aquele dia em diante, eu passei a entender e buscar entender de todas as coisas dentro da agência. Então, eu sabia o que fazia dentro da agência. O office boy, a atendente. Eu não tinha condição de fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Mas por que eu estou te explicando isso? Eu não era outros gerentes fizeram isso e me ensinaram. Pode faltar todas as pessoas e a agência vai funcionar. Eu vou ser o recepcionista e depois eu vou ao caixa, eu sei autenticar, sei guardar o dinheiro, sei ser subgerente, sei ser o gerente. Mas eu sou só o gerente. O que tem acontecido é que muitas vezes nós estamos, não é delegando, nós estamos transferindo a responsabilidade que é nossa para outras pessoas. Quando está só dentro de casa, menos mal, mas ainda é mal. Mas e quando passamos para fora? Irmãos, eu já vi famílias onde quem ensina o irmão é o outro irmão. Vocês conhecem? Já viram alguém? Estou falando bobagem aqui, irmãos? O irmão. Agora, deixa eu te dizer, que irmão? O irmão de 10 anos. Ensinando uma criança de 3, ou de 7, ou de 5. Não é papel dele. Ele pode ser exemplo. Ele pode ajudar. Diz, olha, não faz isso não, mamãe vai... Agora, não cabe a ele a educação do seu irmão. Amém ou não amém? Amém. Anotem isso. E eu, pai, preciso ver que meu filho está assumindo o meu lugar. E eu tenho que não impedi-lo, mas eu tenho que assumir o meu papel. Então, marido, quando você chegar em casa, você precisa ter um tempo. Você trabalhou o dia inteiro, você precisa ter um tempo de perguntar à sua esposa que não trabalhou fora, mas trabalhou o dobro de você dentro de casa, cuidando dos filhos e tal. Como é que foi hoje? O Juquinha, sempre que dá trabalho a gente chama de Juquinha, né? O Juquinha, nosso pai, o Juquinha hoje aprontou. Falei, não quero saber de Juquinha, não, meu Deus do céu, cuida dele, faz o que você quiser. Está errado. Está errado. Juquinha, vem cá. Filha, vem cá, na frente da sua mãe. Você não pode fazer isso. Você precisa honrar sua mãe. Eu estou ausente, mas ela está fazendo aquilo que eu pedi que ela fizesse. Como foi na escola? Você pode não perguntar a ele, pode perguntar à esposa, mas você precisa estar. Enfim, todas as tarefas, você é o discipulador do seu filho, porque se você não souber como a sua casa está sendo ensinada, seus filhos formarão uma geração doente. Por isso que nós temos pessoas aí totalmente tortas, famílias destroçadas, porque não houve o interesse de um pai de ser um discipulador. Agora eu quero falar aos pais evangélicos. Muitos pais trabalham na igreja e servem ao Senhor, mas seus filhos não. Por quê? Por quê? Nós precisamos ensinar os nossos filhos a servirem, porque quando nós formos embora, se ninguém ensinar, vai acabar o serviço a Cristo. Desde que eu me entenda por gente, irmãos. Pastor, só está falando de você? Estou falando de mim, mas eu sei de famílias, eu conheço famílias aqui que fizeram mesmo. Meus pais me ensinaram. E graças a Deus, eu me desenvolvi na palavra. A palavra não é na pregação, no conversar, ficar desinibido. Já dei exemplos aqui, porque aprendi dentro da igreja a trabalhar, a servir. E pais, cuidado, porque se nós não fizermos isso, o Senhor vai nos chamar para a prestação de contas. O que vocês fizeram com os meus filhos? Não, eu meu filho, não. Ele é meu filho. Deus não tem netos. E nem bisnetos. Deus tem filhos. Eu te nomeei para você tomar conta dele, mas ele é meu filho. Nisso você tem interesse em deixar legados para eles seguirem? Como é que você aprendeu a desenvolver a sua fé? Vendo a fé do seu pai e também da sua mãe.
Mas hoje é dia dos pais, vamos ficar aqui na linha do pai, tá bem? E toda mãe pega isso aí também, tá? Os filhos. Como, filho, que você aprendeu? Eu aprendi, irmãos, a viver coisas impossíveis. Porque meu pai, embora inculto, bem inculto, era um homem muito sábio, segundo a palavra de Deus. E ele aprendeu a viver e exercer a fé e repassar para as pessoas. Já disse aqui na igreja, meu pai tinha umas coisas engraçadas. E quando nós estávamos numa situação difícil, eram 7 filhos. E aí reunia, pai, e agora? Eu não estive com 7, porque quando eu nasci, 2 já estavam morando aqui no Rio, vieram estudar, mas enfim. E quando, pelo menos 5, reunia, pai, e agora? E não sei o quê. Por exemplo, que estávamos passando férias em Iriri, no Espírito Santo, um lugar muito bonito, e todos os capixabas das cidades que não tinham praia iam para Iriri, fechavam os seus comércios, ficavam 1 mês, 2 meses, alugavam os carros. Aí um dia estávamos lá e veio a notícia que em Guaçuí tinha dado uma enxurrada, chuva, temporal, estava tudo debaixo d'água. E eu comecei a pensar, meu Deus, meu tratorzinho, meu caminhãozinho que eu ganhei de Natal, está tudo boiando. Aí chegamos lá, pai, e agora? Ele não sabia o que responder. E quando ele não sabia, ele dizia assim, Deus proverá. Você sabe esperar no Senhor? Não sabe? Será que não tem faltado do seu pai esse tempo para te ensinar? Um pai presente, responsável, precisa despertar nos filhos o prazer em honrá-lo como pai. Eu não posso honrar meu pai porque eu sou obrigado. Isso aí tem a ver com tudo na Bíblia quando se fala amor, prazer. Muitas pessoas obedeciam a Deus porque era lei. Mas se não houver lei, você não obedece. Aquilo que era dado por lei, isso aí é coisa do Antigo Testamento, era lei. Agora, porque não é, você não faz? Onde está o amor a Deus? E como é que eu desperto o prazer em honrá-lo, em me honrar? Comprando para eles brinquedos de toda sorte. Quando ele abrir a boca, pai, eu quero, já te dou. Você está arranjando um monstro. Você está criando um monstro dentro da sua casa. Quando você não ensinar o seu filho que nem todas as coisas nós precisamos ter e que se não temos, nada nos falta, porque esse é o princípio do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e de nada eu sentirei falta. Porque se eu tiver, eu tenho. Se não tiver, é porque eu não preciso ter. Conheço pessoas que cresceram aí até os 15, 18 anos, só tinha um par de sapato. Não é aquele mesmo par, não, porque o pé cresceu, né? Lógico. Sempre um, só posso comprar um. E são pessoas felizes, alegres, aprenderam a receber, a valorizar o que recebem. Há pessoas que de tanto receberem, não valorizam o que recebem. Amém ou não amém? Ensinar a ter limites. Às vezes a gente é um pouco exagerado, mas de acordo com a sua família, você conhece os filhos e tal. Às vezes um aperta um pouco mais, não estou entrando nesses detalhes. Você sabe aonde aperta, você sabe aonde você pode disciplinar seu filho, ensinar seu filho, sem matá-lo, sem apagá-lo. Você sabe, você é pai e mãe ali, foi entregue a você, enfim. Todavia, em Colossenses capítulo 3, versículo 20 e 21, Colossenses capítulo 3, versículos 20 e 21 diz assim:
ainda falando sobre o cristão e seus relacionamentos. Filhos, cadê os filhos? Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porquanto essa atitude é agradável ao Senhor. Essa atitude agrada. Pais, não irriteis vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Às vezes, há pais que têm prazer em irritar os filhos. Uns dizem, eu vou irritar ele, agora que eu vou pisar nele. Uns dizem isso, são poucos. Aqui na Shalom não tem, amém? Mas alguns irritam sem perceber que estão irritando. Por quê? Porque não tem sensibilidade. Eu conheço uma história, e eu não sei se ela é verídica, e se não for, não faz a menor diferença. Diz que uma filha tinha feito uma desobediência para o pai, e passados uns dias, ela veio ao pai e disse assim, pai, a Joaninha vai fazer 15 anos. Estava talvez em março, em setembro, outubro, ela vai fazer 15 anos. E eu queria muito ir ao aniversário da Joaninha, as meninas todas, e eu faço 15 anos agora, né? Eu queria ir. E o pai disse assim, você não vai. Lembra o que você fez? Você não vai. A menina começou a chorar e foi na mãe. E a mãe disse, não, você não. Aí ela olhou e falou assim, fulana, não vai, não vai. Aí a menina ficou triste e foi chorar. E ela chorando, faltando uns 15 dias, o pai falou assim, olha, eu fiz aquilo para você aprender, tá? Desde o início eu sabia que você ia. Você pode preparar o vestido, você vai. Ela disse, agora eu não quero mais, pai. O Senhor me cortou o prazer de curtir o que eles estão fazendo desde lá de trás, reunindo, ensaiando. Agora eu não quero. Perdi. Tem sentido. Às vezes, amados, nós não temos a sensibilidade de cortar os sonhos dos nossos filhos. Não temos a sensibilidade que estamos cortando os sonhos dos nossos filhos. Seja sim, sim, não, não. Se você disser não e houver uma razão, vá até o fim, porque isso é ensinamento. Mas também não ceda em tudo, porque isso não é ensinamento. Educar segundo orientações de Deus. Não exija além disso, mas também não despreze a função que lhe cabe. Queridos, ninguém tem uma função de pai a não ser o pai. Tem alguns pais que estão entregando a função para a mãe. Não. O pai é sacerdote. A mãe é coluna. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E para edificar um prédio eu preciso de colunas. Então quem edifica, quem sustenta uma edificação é a mulher. Esse foi dado. Quem sustenta um lar não é a mulher, é o marido e a mulher e os filhos. Porque no momento que os filhos vão para um canto, a mulher para o outro e o marido para o outro, não é mais um lar. É uma casa dividida. E a palavra de Deus chama atenção sobre uma casa dividida, tal qual um reino dividido. Eu estimo, irmãos, de todo o meu coração, porque minha intenção não foi de brigar, mas foi de exortar, alertar. Que isso, irmão? Exortar, ensinar. E nós estamos ensinando. Seria muito mais fácil para mim ou para qualquer pregador, eu creio,
chegar aqui e dizer assim: pais, vocês são os melhores do mundo, não tem nenhuma observação, uhul! Gente, preparamos presente para os pais, e vamos que vamos. Pastor, eu queria te contar um problema. Não tem problema, na casa de Deus é tudo graça. Lá na frente vocês dizem assim: maldito pastor Isaías, que teve a chance na mão de me ensinar e me ajudar e não fez. Não gosto mais dele. É duro para a gente às vezes, mas eu não dei lambada. Certamente alguns falam: caramba, é porque você pode estar falhando em um ou outro quesito. Que bom que você aprendeu como recuperar. E como é que recupera, pastor? Como é que eu sou isso tudo? Aqui. O que não tiver aqui, você pode jogar fora. Aqui tem receita para tudo. Aqui tem receita se você não vai bem nos seus negócios. Aqui ensina. Se você não vai bem na família, aqui ensina. Se você não vai bem de saúde, aqui ensina. Por quê? Porque esse é o manual do fabricante. É o manual do fabricante. Deus nos criou e Ele colocou aqui um manual para você morar com Ele. Então, aplique-se à palavra, aplique-se aos ensinos, esteja em comunhão. Por isso que há o discipulado, um ensinando o outro. Pais, tem outros pais, troquem ideias. Em homens e mulheres. Não ouçam pessoas que não tenham fé. Isso vai te derrubar. Não ouçam palavras de destruição. Ouça palavras de edificação. Estudem a palavra. Estudem com seus filhos. Pais que têm filhos da idade do Kids. O Ministério Kids, a Igreja Kids, o Ministério com Crianças é tão ou mais importante do que o de adultos. Se eles aprenderem desde criança o que você é como pai, eles serão pais honrados. Mas serão servos honrados, discípulos honrados. Eles passarão a ser formas. Eles foram formados. Agora eles são formas. E eles formarão, e aqueles que eles ensinarem, serão formadores. E assim por diante, até que Jesus volta. Traga seus filhos, envolva-os. Envolva-os. Desde criança eu aprendi a trabalhar e servir na igreja. Minhas filhas aprenderam desde pequeno. Os netos estão aprendendo, está aqui. Não estou fazendo propaganda, irmãos. Tem outros aqui também, o Perilinho. Aliás, ontem eu estava consultando os arquivos da igreja lá de tal, peguei primeiro aniversário da igreja, segundo aniversário da igreja, aliás. Perilinho, vou mostrar na tela depois. Perilinho segurando a Camila, um bebê no colo. Isso me dá uma alegria de ver que as nossas crianças, os nossos adolescentes estão aqui, cresceram, estão criando raízes. Pais, envolvam seus filhos. Eles querem ser envolvidos, mas vocês precisam trazê-los, vocês precisam ensiná-los, incentivá-los. Mas não é só isso. Ensine seus filhos a se defenderem dos ataques do inimigo, porque você vai segurá-los até alguns anos. Daqui a pouco você vai dizer: tchau, meu filho. Está indo para onde? Para a universidade, né, meu filho? Ah, sim. Menos mal que de noite você pega ele em casa. Você está indo para onde, filho? Aeroporto do Galeão. Ah, vai estudar na Califórnia, né, meu filho? Ah, sim. 4 anos sem vir aqui, né, meu filho? Querido, como é que ele vai se sustentar com a poupança que você deu a ele espiritual até aquele dia da partida? Ensina a criança no caminho em que deve andar. E até quando ele for grande, não se desviará dele. Pastor, estou doido para te fazer uma pergunta. Faço lá fora ou faço agora? Pode fazer agora. E aquelas crianças que se desviaram e foram criadas na igreja?
para a palavra não ser mentirosa, ou você não ensinou, ou ele vai voltar. Isso é a palavra. A Bíblia, a própria Bíblia diz que ela é a palavra de Deus inerrante. Amém? Quero orar agora nesse momento. Quero orar pelos pais. Filha, aquilo que você disse era depois? Sim. Quero orar pelos pais. As crianças vão fazer uma homenagem. Vai ter uma palavra do Kids. Mas eu queria que vocês, ao ouvirem as crianças, vocês não se alegrassem assim, bonitinho, deixa eu fotografar. É legal, pode fazer. Mas isso não é o mais importante. Isso, aliás, é o de menor importância. Isso é uma alegria que passa, depois, enfim. Mas eu queria que você dissesse assim, puxa vida, Senhor, que responsabilidade que o Senhor me deu. E eles estão ali, estão sendo plantados, têm raízes, vão gerar raízes. Dá-me força, Pai, para que eu possa repassar para eles a palavra genuína. Então, vibrem porque eles estão aqui. Há crianças nesse momento, com 9 anos de idade, gerenciando o tráfico lá longe, com um fuzil pendurado no pescoço. E se precisar, eles estão matando, porque foram ensinados dessa forma. E de vez em quando nós encontramos nas ruas jovens fazendo coisas erradas e que foram que são servos de Deus, ex-crentes. Alguma coisa aconteceu ali. Nós não podemos deixar os nossos filhos assim. Quero orar pelos pais. Por gentileza, venham todos os pais aqui à frente. Todos os pais. Eu vou orar por vocês, então olhem para mim. Amém, eu sabia. Amém. Sim, amém. Irmãos, sabe o significado de estarmos no altar de Deus, dizendo, eu vou receber a bênção de Deus para a paternidade vitoriosa. Paternidade vitoriosa. Deus quer dar a vocês uma ferramenta que vocês não... A mim também, eu estou nessa, tá, gente? Estou orando aqui, mas eu estou nessa. A ferramenta que nós não temos é a ferramenta da palavra de conhecimento. Tem coisas que nós não vamos saber. Vai acontecer com os nossos filhos. Estou dizendo coisas ruins, não. Coisas. Seu filho vai ser escolhido para ser o presidente dos Estados Unidos, de preferência, né? Ou não sei de onde, Angola. Enfim, vai ser um titular numa obra. Você não sabe. Não, ele está estudando para isso, mas você sabe se vai ser? Ou se no meio do caminho Deus fala, não, eu quero ele aqui, eu quero ele como missionário na Tanzânia. E agora? Nós não sabemos. Mas pastor, mas isso não é justo. Como se o pai dele é que está mandando? É o Jesus, Deus. Então eu quero orar para que vocês tenham a capacidade de discernir e não travar aquilo que seus filhos estão recebendo da parte de Deus. Amém? Mas quero orar. Eu preciso falar, é melhor, eu gosto assim, alguns que falar, e aí depois eu oro uma oração objetiva. Agora você está ouvindo. É que vocês também recebam do alto uma unção dobrada, para que vocês tenham forças suficientes para dirigir a vida dos seus filhos e da sua casa. Não é só dos filhos, é dia dos pais. Mas sem a ajuda da família, vocês não podem ser pais. Amém ou não?
Hoje eu dei parabéns a umas irmãzinhas assim, parabéns pelo Dia dos Pais. Ela assim, mãe, Dia dos Pais sim, você nasceu, então você teve um pai. Ah, é verdade. Está vendo como é que envolve? Não é? Parabéns à esposa, parabéns. Não, hoje é Dia dos Pais, eu sei, mas você é que, fazendo uma só carne, gerou um filho. Olha que lindo. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus. Primeiramente, Senhor, perdão pelas nossas falhas. Elas são tantas que nem sabemos contar. Mas, Pai, nós não queremos mais errar. Só que erramos porque muitas vezes não prestamos atenção num Pai maior que temos. O Senhor é o nosso Pai, Pai do céu. Por isso, Senhor, ajuda-nos a perceber as nossas falhas de agora em diante. Mas, mais do que isso, capacita-nos com uma unção dobrada, Senhor, para gerir a vida dos nossos filhos segundo a Tua palavra, e não segundo a nossa vontade. Senhor, que nós aprendamos a suscitar neles o desejo de nos honrar, de honrar a mãe, honrar a família, mas o desejo de honrar a Deus. Senhor, que adianta um filho me honrar e não honrar a Deus? Não entender o propósito de Deus na vida deles. Pai, em nome de Jesus, eu quero ministrar sobre a vida desses pais agora, sobre a minha vida, sobre a vida de todos os pais dessa igreja e aqueles que estão nos vendo pela gravação. Que eles sejam altamente abençoados e revestidos de poder, mas que eles tenham um coração quebrantado, um coração ensinável, para aprender a Tua palavra, os Teus ensinamentos. Senhor, que cada pai aqui exerça uma paternidade vitoriosa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir os pais. Obrigado. Se puderem, olha, antes de irem, agora sim, se virem para lá.